Olá! Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem já está chegando aí. Que bom a gente começar mais essa live de segunda-feira, já está ficando padrão. A gente Fixo. pode dizer, né? Toda segunda-feira vai ter live aqui Com a no graça Adriano de Gonçalves Deus. CN. Anote aí, toda segunda-feira live aqui. A gente está fazendo essa temporada de lives relacionais aí, mas solteiros não percam por esperar. A primeira live de junho será pensando em vocês, né? E Então, teremos também surpresas para namorados no dia. vamos fazer o aprofundamento para noivos e namorados também. Fique ligado aí. Então, já quero Nossa! saber, né, de onde você está falando, né? De onde você nos assiste, se o áudio tá bom, se não tá bom, Se a né? imagem tá Já manda aqui boa. pra gente que daqui a pouco a gente tira os comentários, né? Aqui fielzinha, Rebeca, né? A Melanie, que Que legal, Melanie, saudade, lá Melanie. dos Lá Estados da Unidos. Flórida. Já quero saudar também, né? Eu sei que tem gente de Milão, gente de Veneza que está fiel aí, né? Estão fiéis nas nossas lives. Fortaleza chegando aqui, né? Boa noite, Deus seja louvado por mais uma segunda de aprendizado. É isso mesmo. Então vamos lá, né? O que eu quero de vocês? Toda segunda-feira, né? A gente fala para você divulgar, né? Ou seja, Deixa eu chegar a 200 que... Vai. Vai. Toda segunda-feira a gente fala, vamos divulgar, vamos bombar. Tem muita gente que não sabe que essas lives, né, elas estão acontecendo. Já estamos indo aí para a quarta, né, live, né, das segundas-feiras. Porém, tem muita gente que está chegando agora. E eu sei que nesse horário das 200. 9 horas, né, são muitas lives acontecendo, né? Porém, a gente quer ajudar principalmente você que quer amadurecer, você que quer amadurecer nos seus relacionamentos, né? Você que quer amadurecer na tua vida, né? Na sua vida concreta, né? Então, é isso. O que eu quero pedir de vocês aqui, nossos irmãos de comunidade também chegando aí, que você compartilhe essa live, né? Vai aqui agora, né? Eu já fui fazendo isso com vocês no grupo de WhatsApp, né? A gente já foi falando, né? Divulga aí nos seus grupos, né? Peço que você faça agora, né? Que você faça agora, vai aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, né? E compartilhe com 10 pessoas. 10 pessoas que você vai lá na sua 2. na galerinha que você segue ou que te segue, né? E que você compartilhe com 10 pessoas. Vamos pedir 15, né? Vamos 15 lá. hoje? Se pediu, fez 10, faz 15. Se der para fazer 20, faz aí, rapidamente. Beleza, a gente precisa crescer, a gente precisa chegar aí como foi semana passada, né? Em torno dos 800. Nós não precisamos por nós precisamos porque as pessoas precisam de ajuda, elas precisam ouvir esse conteúdo. Que olha, modéstia à parte, né, amor? Até ontem eu falei, meu Deus, que conteúdo! É isso mesmo. E hoje eu não tenho dúvida, essa live vai salvar muitos relacionamentos. Mas você está prometendo, você agora é aquele carinha guru, aquele carinha lá que fica fazendo curas e milagres e prodígios. Não, eu tenho certeza que vai salvar muitos relacionamentos, né? Casais que estavam em crise do namoro, né? Casais que estavam em crise do noivado porque não puderam casar. Né? Tem muitos que vão nos relatando, Adriana, a gente teve que protelar o casamento, porque não está podendo acontecer. Os nossos afiliados fizeram isso. Né? Sei que tem casamentos aí por um fio, porque essa pandemia, né, ela colocou uma pandemia também em muitos casamentos, né? A taxa de divórcio, por exemplo, na China, ela aumentou em 75%. Então, essa live, ela quer salvar. Ela quer salvar muitos relacionamentos. Quem vai salvar? Eu? A Letícia? O nosso conteúdo? Não. Aquilo que de fato vai acontecer nessa live. Porque as pessoas, às vezes, elas se equivocam, elas se atropelam nos relacionamentos porque elas não têm noção, né, de tudo isso que a gente está falando. Não tem noção do que é o amor, não tem noção das implicações do amor, né? E hoje a gente vai falar deste amor que é vivo e passa por fases. Por estações, que são elementos. E hoje, no final da live, a gente também vai contar o que vai ser na semana que vem. E aí a gente vai precisar, né, que as pessoas assistam essa live até o final, para que a gente possa falar o que a gente vai fazer. Então, né, estamos aí, olha, 382. Antes da gente começar a falar do nosso assunto hoje, que são as fases do amor, mais uma vez, eu quero que você pare agora,
E pense naquele casal de amigos, naquele casal, né, casado, talvez casais que estão pensando no divórcio, casais que estão pensando no término de namoro. Você que conhece alguém que terminou o namoro esse final de semana, alguém que terminou o namoro no último mês, alguém que terminou o namoro no final do ano. Alguém que está em crise no casamento, que está também, não sabe se pula do muro ou casa, não sabe o que faz da vida. É importante que pessoas que essa live chegue, pessoas que também estão sozinhas, solteiras, estão à procura de um grande amor. Porque talvez hoje você vai entender o porquê que você passa de tantos relacionamentos, mas não consegue, né, dar certo. Aquele relacionamento que você fala assim, poxa vida, agora eu acertei, agora é para casar. Por que será? Uma menina essa semana me mandou, né? Adriana, eu já tive 15 namorados. Eu tenho algum problema? Não sei, eu falei para ela, assista essa live. Talvez o que está acontecendo com você, né, é de fato que você não entendeu ainda o que é o amor, você não entendeu a dinâmica do amor e por isso, né, você está aí, né, se equivocando. Pronto. Então, galera, seguinte, você já fez isso? Quem já fez? Antes da gente fechar os comentários, quem mandou para 15 pessoas aí? Caderninho na mão, caneta, isso mesmo, 15 pessoas. Eu até permito que você feche agora, né? Vai lá nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, sabe? Fala assim, gente, olha uma live para salvar a vida, né? Manda lá, né? Tá aqui, olha, graças a Deus estamos bem, eu e meu esposo em oração. Não é fácil, mas estamos lutando a cada dia. Manda no seu grupo da família, entendeu? Manda para aquele primo seu, sabe, que tá pegando todo mundo e não entendeu o que é o amor ainda, né? Manda aí, nossa, 17, ótimo nível Moura, gostei da sua prontidão. A Érica mandou? Beleza, então é isso, né? E se você, quando a gente for falando aqui, né, das fases do amor, você for lembrando, né, amor, daquele casal, daquela pessoa que precisa, né? Você manda aí 30 pessoas. É isso mesmo. A gente precisa, né, chegar àqueles relacionamentos que estão assim, olha, a um fio. Gente, de fato, nós nascemos para nos relacionarmos de forma saudável, sadia e amadurecer. E tem muita gente adoecendo nos relacionamentos. Pronto? Pronto, vou fechar aqui os comentários, porque aí eu sei... Gente, se travar, não é a nossa internet, porque vai sinalizar aqui quando travar. Se travar, você sai e logo já entra de novo, porque daí vai voltando. Nós sabemos quando trava aqui que vai dar sinal, tá bom? Mas se travar o seu, sai e entra novamente, ok? A gente vai desativar aqui os comentários, mas você pode ir apertando os coraçõezinhos aqui, que também é uma forma dessa live chegar no maior número de pessoas que estão agora no Instagram. Tudo bem? Então, vamos lá. Tô fechando aqui os comentários e depois, no finalzinho, eu vou liberar de novo para que a gente possa conversar da nossa surpresa. Tá quase chegando em 600, hein? Só tá faltando você compartilhar aí. Compartilhou? Mandou no grupo do WhatsApp? Mandou no grupo do Telegram? Beleza, agora a gente vai... Eu vou fechar aqui, desativar e vamos falar. O amor é algo vivo e tudo que é vivo, tudo que tem vida, ele tem fase. Você já olhou para a natureza? Né? A natureza ela tem fases, ela tem as suas estações. Né? Você pega, por exemplo, a água, ela passa por várias fases. Ela tem a fase de estar sólida, né? Que é gelo, fase de estar líquida, né? Gasosa. Isso, do ar. Ou seja, tudo que é vivo porta, né, fases, porta movimentos. O amor, ele é algo vivo. O amor não é algo estático. Então, eu não amei a Letícia, eu amo a Letícia. É até um gerúndio, eu estou amando a Letícia. É um amor em movimento, que sempre está em movimento, porque esse amor, ele não fica estagnado. Como a nossa fé, o amor, ele ou cresce ou ele retrocede. Ele nunca vai ficar estacionado, porque ele é um ser em movimento, ou para frente ou para trás. E aí, se você não entender isso, se você não entender essa natureza, né, essa natureza do amor, que é dinâmica, que é viva,
você não vai conseguir viver um relacionamento afetivo, um relacionamento de fato de amor. Então, antes da gente falar das 4 fases, e por que, Adriano, são 4 fases? Por que não podia ser mais, né? E aí a gente vai usar daquilo que a natureza nos dá. Né? A natureza, ela, da sua grande proporção, ela é feita pelos 4 elementos. Lembra quando você estudava filosofia? Quais são os 4 elementos? Terra, água, ar e fogo. São os 4 elementos. E aqui desvincule isso. Quem já acompanhou a live dos temperamentos, que também nós levamos a isso, desvincule agora o temperamento a isso, tá? Não tem a ver com temperamento, mas nós vamos fazer uma simbologia da natureza, dessas 4 pontos da natureza. Porque o amor, ele tem isso, né? Então, o primeiro elemento, qual é o primeiro elemento? O fogo, né? Então, o que é o fogo? O fogo é aquilo que expande, aquilo que é quente e ao mesmo tempo é seco, né? Aparece, o fogo ele aparece, ele movimenta, né? Ele altera substâncias, né? Então, o elemento fogo, né, no amor é aquela fase da paixão, né? Ou seja, que aparece, o outro aparece para mim e eu apareço para o outro. Acontece uma química dentro, né? Ah, mas Adriano, eu sou casado, né? Então tem fogo? Lógico que tem. Por exemplo, quando aparece um filho, né? Quando a sua esposa descobre que está grávida, vem aquele fogo, o fogo, né? Que vai abrindo espaço dentro de você para se tornar pai. Né? Quando vocês estão ali na meia-idade, né? O fogo de falar, poxa vida, agora a gente vai viajar pra caramba, agora os filhos estão crescidos, né? Ou seja, os projetos que aparecem. Então o elemento fogo, o elemento do amor, fogo. Segundo elemento, meu amor. O elemento terra. O elemento terra, ela é firme, ela é rígida, ela é fria, ao mesmo tempo seca. E essa terra, ela traz profundidade, porque é da terra que você pode pôr ali a semente para regar e poder nascer, né? Então essa terra, ela tem essa característica seca, essa característica fria de profundidade, essa característica de te trazer, né? De te aprofundar. De dar estabilidade. De estabilidade, também, exatamente. Né? E a terra, ela separa, né? A terra ali, ela vai fazendo a separação dos elementos químicos, né? O outro elemento é a água. O que a água faz? Dá fluidez, é o fator de mistura. A água revela, né? A água, o que ela faz? Ela penetra, ela dá profundidade. E o último elemento seria... É o ar. O ar expande, o ar ele não pode ser retido, porque se você segurar seu ar, você morre. Então o ar ele precisa de espaço, ele precisa expandir, ele precisa avançar, né? Ele não consegue o ar, você não consegue reter, segurar. Ele não pode acontecer isso com o ar, né? Ele tem essa característica principal dele, que é a expansão. E ele me dá a dimensão de altura, de elevação. Mas por que vocês estão falando? Vocês falaram que eu ia falar das fases do amor. Sim, a gente quer que você acompanhe esse raciocínio da natureza, dos 4 elementos. E agora a gente vai falar das 4 estações, para depois a gente fazer tudo conversar, porque senão você não vai entender as 4 fases do amor. Então, qual é a primeira estação? Né? A estação ali que a gente tem. Vamos começar do verão, né? O verão. O que é o verão? O verão é aquela estação que é quente, é seca, a gente sai das nossas casas, né? A gente se mostra. No verão, né? Você está ali sempre se tornando assim, muito mais dado, é ou não é verdade? No verão, de fato... Você aquece para uma ação. Você não, no verão, não é verdade? Você fala, nossa, tá tão calor aqui. Aí você começa a querer sair desse ambiente, a querer não ficar um ambiente muito fechado. Então, ele te aquece para uma ação. Ele te aquece para transmudar. E você não consegue ficar parado no verão. Quando você vê um sol lá fora, e o sol, o verão, ele traz vida. Não é à toa que dizem, né, para tomar muito sol, que é vitamina D. Então, ele é vida, ele é saúde. Traz claridade, traz luz. Então, essa fase aí do fogo do verão, já está entendendo? Fogo e a estação do verão, que de fato é o que? Essa claridade, essa luz. Segunda estação, do verão a gente vai para onde? Para o outono. Que é a
terra. O que acontece no outono? Então, no outono acontece as últimas colheitas. Então, aquilo que você plantou o ano todo, as últimas colheitas. Claro que você vai colhendo ao longo do ano, mas lá no outono você faz a última colheita. Então, outono, por que cai as folhas? Vocês sabem disso? Cai as folhas porque toda a força dessa árvore, desse tronco, dessa árvore, ela precisa ir para dessa planta, melhor dizendo. Obrigada, amor. Ela precisa ir para a raiz, a força dela. Então ela enfraquece nas folhas. Não sei se você sabia disso. Olha que legal. Para criar força na sua raiz. Então é uma estação de recolhimento. Inicia um recolhimento, inicia uma profundidade. Não tá tão frio, mas a gente vai se desconfiando dos dias. Do verão que você aquecia para a ação, o outono ele começa a te trazer para dentro de casa, te agasalhar um pouquinho mais. Tudo bem que aqui em Aracaju não tem sempre quente. Outono, né? Mas é isso, ele final, então ele olha e marque isso, guarde isso, grave isso. O outono acontece as últimas colheitas para iniciar um processo de recolhimento. Que aí é o inverno. O que é o inverno? O inverno é a estação fria. O que acontece no inverno? Nós nos fechamos. Nós nos recolhemos ao tempo da interioridade. No inverno, de fato, né, as noites ficam mais longas e os dias mais curtos. É a fase das nossas sombras. É a fase no inverno, é onde tudo falta um pouco de luz, falta um pouco de claridade. Nós estamos mais recolhidos com aquilo que também nós sobrevivemos. Como que se sobrevive no inverno? Com aquilo que foi colhido, né, no verão, guardado no outono e agora no inverno. Nós vamos nos alimentar disso. O que fica diante daquilo que eu guardei. Não tem excessos. Já começa a entender? No inverno não tem excessos. Fica o que é. Se você guardou, é a parábola da formiguinha. Se você guardou, se você fez ali nas outras estações o processo de recolher e guardar, é com isso agora que você vai viver a fase, né, dessa interioridade. Para ir para a última estação, qual é? A última estação é a primavera, é onde ela inicia um novo ciclo, né? Ela é uma novidade, ela traz, por isso que traz flores. A primavera ela tem essa marca das flores, da vida, da beleza, do florescer, das cores, da vida, da beleza. Eu olho para a primavera e me traz a possibilidade de um novo ciclo, renascer, uma nova oportunidade, uma nova esperança, uma nova escolha. E aí inicia esse novo ciclo. Que legal! 4, né? Então falamos dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Falamos das 4 estações, né? Que verão, outono, inverno e primavera. Para agora a gente falar, o amor também tem 4 fases. E nós vamos usar os elementos, os 4 elementos, com as 4 estações, para que você vá entendendo aí, né? Em que estação, em que fase você está do seu relacionamento, né? Você que namora, você que está noivo, você que está casado. Talvez você está vivendo o inverno da traição. Talvez você está vivendo o inverno, onde você olha e você fala assim: nossa, e eu pensei que ele seria um ótimo pai, e agora eu me vejo sozinha aqui, nessa quarentena, tendo que lidar com a casa, e ele que não me ajuda em nada, né? Ou você falava assim: nossa, eu pensei que ele ia ser um sucesso de pai, e agora ele é mais imaturo que o meu filho, estamos perdidos na educação. Então, é isso que queremos falar. Mas por que 4? Você já parou para pensar? 4 elementos, 4 estações, 4 fases do amor. O número 4, ele vai dizer da possibilidade daquilo que é a matéria. Então a matéria possui esses 4 elementos, as estações do ano, o ano como algo material, né? As 4 estações, e o amor, que também é algo vivo, tem as suas 4 fases. Qual é a primeira fase do amor? A primeira fase do amor é a fase do fogo, é a fase do verão, é a fase da idealização. Mas você não vai falar antes da projeção?
Não? Acho que Tá bom, então bora. deixa como um bônus isso, Então né? tá bom, deixa como um bônus. Que você pode ir trazendo da projeção. Beleza, então traz. Por que a gente se apaixona, meu amor? Conta aqui. Por que a gente se apaixona? Por que tem fogo? Então, é muito importante você entender como que se dá o processo da paixão mesmo, que dá um processo de fascínio, assim, você olha pra pessoa e você fala, meu Deus, é tudo que eu pensei na minha vida, é tudo, ela é a pessoa ideal. Ou por que eu me apaixono sempre por traste? Por que eu fugi tanto de um homem alcoólatra, porque meu pai era alcoólatra e agora o meu esposo é alcoólatra? Às vezes você fala assim, nossa, você vai se confessar, vai lá pro padre e fala, nossa, parece que tem um karma na minha vida. E muitas vezes não é. É porque muitas vezes, se não todas, existe uma psique agindo aí, né? Então você... Na escolha do parceiro amoroso. Exatamente. Então, essa aí é um entendimento de um psicólogo chamado Jung, e ele faz, para mim, assim, né, ele é o que dá melhor entendimento nessa relação amorosa, como se dá o fascínio, a paixão. Então, em toda mulher tem um ânimo. Ânimos. O que é isso? É toda figura que eu trago de homem na minha vida. Foi construindo ao longo da minha vida, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, por exemplo, meu pai, né, ele é uma figura masculina para a minha pessoa mulher. Então, eu vou criando, tem uma imagem desse homem, um arquétipo dentro de mim sobre esse homem, uma idealização. Nossa, o homem. Então, a partir das minhas relações positivas ou negativas. No homem, acontece a mesma coisa. Então tem essa figura, ele foi registrando, né, essa figura feminina na vida dele. A mãe, a irmã, principalmente a mãe, né, porque se dá nos primeiros anos de vida. Então tem a ânima dentro do homem. Então quando você tem ali uma figura registrada, está na sua psique, está no seu inconsciente. Então quando você olha para alguém, eu olho, né, me apaixonei pelo Adriano e falo, poxa vida, parece que eu já conheço, ele parece que faz parte de mim. Não teve já essa sensação? Você alma viveu gêmea, que não é isso. É, que não é isso. Mas é alma gêmea? Aí você é fascinado pela pessoa e você não sabe dizer em palavras conscientemente por que você se fascinou. Por quê? Porque existe essa figura que te atraiu. E para o relacionamento não tem como se não ter esse pá. Esse né? fogo. Esse fogo. Esse que brilha e eu vou atrás. Esse fascínio. Não tem como, né? O que era o fogo nas sociedades primitivas? Aquilo que fascinava e a gente ia atrás. Então a gente ia atrás daquela tribo que tinha um fogo. A questão da paixão que a Letícia está dizendo é isso. Por exemplo, eu olho para a Letícia e tem ali um modelo, né? Um modelo de ânimas, ou seja, de mulher que me atrai. E isso que me faz ir até a Letícia. E eu tenho dentro, né, de mim aqui um ânimos, ela tem um ânimos. Eu tenho um ânimos, né, e o Adriano uma ânima. Que me atrai a ela. São parceiros invisíveis, vamos dizer assim. E o que é interessante você entender isso? Então quer dizer que aquela história, né? Eu me apaixono pela minha mãe, procuro a minha mãe nas outras mulheres. Nem sempre é assim. Por exemplo, eu sei que eu sou totalmente diferente presta atenção, do pai da Letícia. Eu sou o avesso. Ou seja, para que ela se organizasse, amadurecesse como mulher, né? Ela precisava dessa parte do meu masculino para integrar. Deu para entender? Então o pai, as figuras masculinas dela foram para um lado e eu sou outro. Ou você é atraído por aquilo que você teve em excesso, ou por falta. Olha só. A Letícia é o avesso da minha mãe. Tudo bem que algumas coisas têm que são parecidas, né? Mas isso tudo para dizer que essas projeções que elas fazem com que a gente se apaixone, se ligue, se conecte com o outro, né? Aí você pode falar assim, então agora eu entendi, que parece que eu sou atraída pro cara cafajeste, né? Eu já fui traída 3 vezes em namoro, porque talvez que inconscientemente, né, você sabe, só que você cai naquilo. Então, assim, é preciso passar por um processo de purificação. Onde que está a cura do seu relacionamento para que você possa avançar e viver a última fase, né, do amor? Quando cai na consciência, se você vive somente na inconsciência, nos seus estados infantis, no seu estado lá, né, primórdio da sua vida,
Se você não cai na consciência disso, você sempre vai ficar numa roda e rodando e rodando e rodando e nunca saindo e nunca amadurecendo. Para tudo agora, pega aqui, manda o aviãozinho e fala assim: já sei por que vocês se escolheram, e manda para 3 casais. Vai lá. Já sei por que vocês dois estão juntos. Vai lá, faz isso. Ah, já sei porque fulano tá entendendo? Vai lá, faz isso daí. Eu já sei. Você pensou em 3 casais, já manda para 3 aí. Por que vocês se escolheram? Saiba agora, aqui na live. Então, a primeira fase, que é essa fase da idealização, conta com essas projeções. O que é a idealização? E não pense que é algo ruim, não. O amor, ele tem que ter o elemento da fantasia, da ilusão. A projeção não é boa e nem ruim, né? Ela é necessária, né? A fase da idealização é essa primeira fase do amor, onde eu idealizo, onde eu tenho algo, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de ser feliz para sempre, entende? E aí eu projeto tudo, né? Eu olho para a Letícia, tenho as minhas projeções, o que eu espero de uma mulher, eu olho para a Letícia, né? E ali eu falo assim, nossa, mas ela sabe cuidar tão bem, é isso que eu quero, eu vou idealizando, né? Ou seja, é aquele ideal, né? E na fase da idealização é de fato aquela, vamos falar dos namorados, é a fase da paixão, né? Por isso que é o verão, por isso que é o fogo. Isso, que tudo tá brilhando, você não vê defeitos na pessoa, né? Você até meio Você assim, até fala assim, ele é ideal para mim, é tudo que eu sonhei, meu Deus. Sabe quando você vai naquela roda de conversa da amiga e fala, menina, eu encontrei o cara, ele é o meu príncipe, é o sonho de Deus para mim. É o verão, tá tudo quente, né? No verão você já percebeu que você fica até mole, assim, né? Tipo assim, aquele sol quente, você não faz muita coisa, você quer praia, não é? Você releva muita coisa. Se aquece para ir em direção ao outro, né? No verão a gente fica até mais indisposto para trabalhar, porque tá, né, suando, não é verdade? Então a fase da idealização é isso, ou seja, o corpo tá agindo muito. Mas, Adriano, eu sou casado e eu poderia estar vivendo a idealização no casamento? Pode. Amor, o que você idealiza em mim hoje? Eu idealizo... Nossa, vai falar assim? Na queima-roupa. Eu idealizo que... Você está numa idealização. De ser o homem provedor dessa casa. Ela está criando isso para mim, olha aí. E isso é bom. Entende? Porque ela olha para mim e ela projeta. Sabe quando você pega aqueles retroprojetores de escola? Ela joga uma imagem. E eu vou perceber inconscientemente isso também. E isso é muito legal. Não é ruim. Ela não está jogando um peso nas minhas costas. Mas ela fala assim, ele é o provedor, então ele vai dar conta das coisas. Eu estou um papel que cabe ao meu esposo, o Adriano, né? Ah, mas vocês são missionários. Como é que ele vai ser provedor? Hoje, pelo simples fato de acordar cedo, dar conta de uma live, de preparar, de estudar, falar assim, amor, fiz um resuminho aqui, olha, pensei nisso e nisso, eu estou provendo para ela o quê? Dinheiro? Não, estou provendo para ela uma segurança para ela vir aqui e também falar aqui na live. Exatamente isso. E você? Tá o que eu idealizo hoje na Letícia? Queima-roupa eu não sei, gente, eu vou saber agora. Hoje eu idealizo a capacidade de ser docente, porque ela tem ensinado a Kiara. Então eu fico assim, eu sou muito metódico, né? Então eu idealizo, será que a Kiara vai aprender a ler? E, gente, a Kiara tá aprendendo as primeiras palavrinhas. 3 anos e 8 meses. E eu idealizei, entende? Eu idealizei, falei assim, vai dar certo esse negócio. Ah, vocês estão fazendo homeschooling? Todo mundo perguntando pra gente, quem não tá fazendo homeschooling hoje? Tá, né, gente? Ou seja, de fato, hoje as escolas não estão funcionando, então a gente está ensinando em casa, né? Então, a Letícia hoje tem se dedicado, né, a ensinar a Kiara em casa. E em um mês ela já aprendeu a ler. Olha a idealização aí acontecendo. É uma delícia. Casais, né, que estão lá 30 anos de casados, 20 anos de casado, pode estar vivendo a idealização que os filhos cresceram e que depois eles teriam tempo só para eles viajarem. E vocês já estão assim, não vejo a hora dessa pandemia acabar, para a gente colocar o pé na estrada. Olha que idealização fantástica. E a idealização das noivas. Eu vou idealizar aquele vestido, vou idealizar aquele sonho com aqueles 3.000 convidados, aí cai numa pandemia. Calma, depois a gente vai falar das outras fases. Mas a gente está falando assim, o amor, ele tem isso. Não são fases estanques. Em qual fase eu estou? Não. Dá para entender que você pode estar com 40 anos de casado e você está vivendo a fase da idealização? Nós estamos numa fase de desilusão de uma área da nossa vida. Em outras áreas estamos na fase da desconfiança.
Em outras áreas a gente já está vivendo a esperança. E é muito bom ver esse dinamismo aí, porque a gente vai tendo clareza que a vida não é tudo toda inverno, que o nosso relacionamento não está todo no inverno. Talvez, sei lá, você está no inverno na questão sexual. Entende? E você pode colocar isso não só relacionamento, mas também a você que é solteira, em que fase que você está nessa condição solteirice. Beleza, vamos lá, 700, a gente vai para a segunda fase. Vai lá. Não vai. Vamos para a segunda. Então vamos para a segunda, não chegou, mas vamos lá. Segunda fase do amor. A primeira é o que? Idealização. Qual é o elemento que está regendo ali? Que é quente, ilumina, aquece. Fogo. Qual é a estação? Verão. Essa fase da idealização. Depois tem a segunda fase do amor, que é o quê? A fase da desconfiança. E a desconfiança não é desconfiar do outro. Olha que legal, fique com isso. Não é você desconfiar do outro, porque quando a gente joga para o outro, sempre para o outro, a gente nunca amadurece. Nós não avançamos. E nessa fase, e na terceira fase, que nós vamos falar da próxima, é onde os relacionamentos se rompem. São ninguém termina na idealização e também na esperança. Os términos, sejam de namoro, noivado, separações e divórcios, acontecem nas fases de desconfiança e de desilusão. Por isso que a gente falou, passe essa live agora, entendeu? Tem pessoas vivendo essa fase e não sabendo lidar, não tá sabendo o que eu faço com isso. E aí acho que é uma crise. E é só uma fase do amor. E é uma fase só. E é uma fase em qual, gente... A segunda fase, que é a da desconfiança. É a desconfiança. Desconfie se você está sendo de fato quem você é. E desconfie no outro, não porque você joga a culpa para o outro. Sempre assim, desconfie. Aquilo que eu idealizei da primeira fase, realmente ele é? Porque às vezes a medida da frustração é a mesma medida da expectativa, da idealização. Então, à medida se foi alto demais a idealização, pode ser alto demais a frustração. Então, você vai precisar você vai começar essa desconfiança, esse tirar, esse sabe? Como uma cebola que você vai tirando, vai desconfiando sempre de você, olhando para o seu interior. Por isso que aqui é outono, por isso que aqui é terra, é início de um aprofundamento e é o fim de uma colheita. O que acontece no final de uma colheita? Você começa a olhar e falar, nossa, aqui não deu tanto fruto porque eu errei aqui, porque eu plantei demais. Eu não estive atenta ao sol, à água, ao solo. Exatamente. Então você vai começar a desconfiar. Fazer uma avaliação, começar uma avaliação. Gente, olha como que é legal isso. É o final da colheita. Então você começa um processo interior de aprofundamento interior. Para você começar a pensar, meu Deus, não é bem assim. Aquele cara, aí você olha para sua amiga e fala, ei, sabe aquele cara que eu falei que era o homem da minha vida? Não é bem assim. Ele tem isso, tem aquilo. Você começa a idealizar, cair das idealizações e começa a desconfiar sempre dos seus sentimentos, sempre das suas... E aí, o que acontece? Você vai ficando com aquilo que é real. E o que é saindo do ideal e ficando com aquilo que é real. E para isso, só um minutinho, amorzinho, você precisa sair do estado infantil, sair daquele estado de frustração, de birra. Hoje eu vi nitidamente a Catarina no estado de idealização. Porque se a gente tira algo dela, ela faz aquela birra, ela se deita no chão. E a gente tem que olhar para ela e falar, ei, comece a amadurecer. Não que a gente fale isso com as palavras, mas é isso. Quantas pessoas com 50 anos, 40 anos de casada, tendo atitudes de Catarina, de 1 ano e meio? Porque quer ficar naquele estado de idealização. E aí, por isso que os relacionamentos se rompem, porque você não quer romper com esse estado de inconsciência, esse estado infantil. E na desconfiança, o que eu faço? Eu tiro aquilo que eu fiei
aquilo que eu fui construindo ali. Então a fase da desconfiança é essa fase onde de fato, né, a Letícia falando da birra, onde tem uma contenção. Como se resolve birra? Contendo. Hoje eu fiquei várias vezes com a Catarina no colo, amando, dando muito afeto para ela querendo espernear. Então, na fase da desconfiança, onde você vai assim, nossa, eu penso, por exemplo, uma fase da desconfiança que eu tinha da Letícia. Nossa, eu queria alguém que fosse bem afetuosa comigo, né? Que cuidasse de mim, porque minha mãe não era assim. Aí eu me casei com a Letícia. Nossa, eu acho que ela faz demais. Sou muito, demais. Demais. Sabe aquela, como que é o nome daquela bichinha que agarra? Felícia. A Felícia. E aí eu fui o quê? Fui desconfiando. Fui eu que também criei, né, uma expectativa que seria na dose certa, na dose que eu queria. Sou um pouco exagerada. Entende? Então, na fase da desconfiança, o que vai acontecendo no relacionamento? Vai ficando um pouco da pessoa real. Entende? Não é desconfiar do caráter, da índole, não. Você vai falando assim, poxa, será que eu não criei demais? Né? É aquela menina que se apaixonou por um cara que ele era super descontraído. Aí agora ela fica assim, eu acho que ele dá ideia para todo mundo. Nossa, mas ele é muito fácil, né? Ele é muito oferecido, né? Mas espera aí, você não queria um cara que fosse bem dado assim? Né? Agora você desconfia que tá demais. Então, é a fase do outono, onde as folhas vão cair. As folhas que você foi criando, mas para quê? Para isso, olha que legal, que profundidade. Vai, amor. Para fortalecer a raiz. A raiz. Se você termina o namoro na fase da desconfiança, e olha que sério isso daqui, ou você termina um casamento na fase da desconfiança, ou seja, sem olhar para a raiz, sim, olhando para as folhas que estão caindo, olhando para as falsas seguranças que você teve, para as suas coisas infantis, entendeu? Tá vendo? Ele não sabe cuidar da criança, vou embora, porque ele não é um bom pai. Aí você pode ir para um outro relacionamento, de novo, viver tudo porque você não resolveu. As fases do amor são para nos amadurecermos como pessoas. Sabe o que mais nos integra? Nos relacionarmos. Isso. A maior integração de pessoas se chama relacionamento. E o relacionamento amoroso, um casamento, é onde você mais amadurece, se torna gente. E aqui eu quero te dizer, amor não é conversa mole, não é esse romantismo barato. Que amar de verdade só tem um lugar para você chegar, na eternidade, no céu. Diz C.S. Lewis, que é um lugar onde não se sofre por amar, o inferno, porque lá não se ama, entende? Terceira fase do amor, que é a desilusão. É o inverno. Que é a água. E esse inverno me chama a um profundo recolhimento. Se lá no outono era o início, né, das colheitas, de você avaliar o que foi bom, o que não foi, no inverno você constata, olha, isso aqui levei um prejuízo. Né? Ou, nossa, eu me surpreendi com a colheita, né? Aquilo que eu achei que iria ser ruim foi bom. Então, essa fase não é para avaliar e ter em mãos o resultado sempre negativo, mas sim você pode ter idealizado uma pessoa, você entra para o estado, né, a fase da desconfiança, de tirar o ideal e ficar com o real, e muitas vezes você pode ser surpreendido. Você pode olhar para a pessoa e falar, nossa, eu tive uma idealização sobre você. Em muitas situações eu vivi isso com o Adriano. Né? Eu tive uma idealização e eu falei, nossa... Gente, eu vou confessar uma aqui. Eu tive uma idealização do Adriano em relação às finanças, sabe? Em ser aquele que organiza. Ele tem me surpreendido. Então, eu idealizei que não seria bom. Eu idealizei que ele não seria bom. E aí depois eu desconfiei e acho que não vai dar muito certo. E aí o que acontece? Hoje, na fase da desilusão, nem sempre essa desilusão é negativa. Essa desilusão eu posso me surpreender. Então eu me surpreendi com o Adriano. Em outras áreas eu me desiludi mesmo, negativamente. Mas isso é muito bom, porque esse inverno me chama a um recolhimento de verdade. Essa água, né? Essa água que é fria, essa água que é úmida, me chama à profundidade do nosso ser, né? E na fase do inverno, do relacionamento afetivo, dessa desilusão,
né? É a fase onde você mais concentra a energia, é a fase de hibernar, você está ali concentrado, né? E aqui eu queria falar de algo que tem acometido muitos casamentos, que é a traição. A traição te joga para o inverno. Quem já foi traído, seja no namoro, no noivado, num casamento, sabe que você vive um inverno e um inferno, né? É uma desilusão, porque você tinha ali a promessa da fidelidade daquele ser amado, você tinha ali, achava que você era único, que você era única, e tudo tá, as ilusões que você foi criando, que você era bom, que você era o cara, que você era a mulher, e de repente tudo isso vai caindo, né? No inverno são aquela imagem das folhas, das árvores secas, né? Mas Adriano, então como lidar com uma traição? Como lidar com uma traição? Primeira coisa, se desiludindo de que você também não seria capaz disso. Por quê? Tudo está aberto para aquele que é humano, do céu ao inferno, da fidelidade máxima à da infidelidade máxima. Mas Adriano, eu nunca trairia. Quem pode dizer? Pedro disse para o Senhor, o primeiro Papa, que ia ficar com ele até o final. E na mesma noite negou 3 vezes. Então a primeira coisa é se desiludir de uma perfeição que você acha que você tem. Não estou falando que é você fingir que não foi traído, mas é você olhar e falar assim, eu seria capaz das piores coisas. Porque isso vai inaugurando dentro de você uma realidade. Né? Nossa, eu achava que eu era a melhor esposa, olha o que eu fazia, olha o que... E quando você vai perceber, talvez ele só te traiu porque ele não tinha uma esposa dentro de casa, não sei. Ou, né, talvez ela só te traiu porque você era um cavalo, né? E aquele outro homem veio e... Tá entendendo? Ou seja, vai tirando as ilusões para ficar o que é real. Diante de uma traição, minha gente, não pode ser CSI para ver quem está mais errado. Não, é um processo de contração, sabe? Daquele frio, daquela sombra, daquela noite escura, aonde a gente pode sim deixar, né, que a gente entre um pouco de sol para que a gente possa ir para a última fase, que é onde o amor chega no seu cume, que é o quê? A fase da primavera. É a fase da esperança. E aqui a esperança não é esperança, é esperar que ele mude. Ah, agora está resolvido. Ah, então ótimo, ele vai mudar e tudo vai dar certo. Ele vai me pedir perdão, ele vai deixar de ser esse cachorro cafajeste. Não, é a fase da esperança, ao qual você tem esperança de elevar o outro. Que é o elemento ar. O que o ar faz? Ele sobe. O ar, ele preenche o espaço. Então, na fase da esperança, que é a primavera, o que acontece no relacionamento? Acontece aquela elevação do amor, onde ele só tem sentido se eu crio no outro um projeto de eternidade. Me desculpe, não queira amar nessa terra. Não queira um projeto para essa terra. Amar é correr risco, amar é sacrifício. Por isso que o amor tem ilusão em todas as camadas. Em todas as camadas, não, em todas as fases. Porque a grande ilusão que nós temos que ter, a gente precisa iludere, né? Ou seja, que essa capacidade de brincar é o quê? Eu ver, né? Eu enxergar a Letícia na eternidade. Então só faz sentido perdoar uma traição se eu... Vamos lá, Letícia me traiu. Só faz sentido eu amá-la, não com os olhos dessa terra, mas elevar como um ar, como um incenso que sobe, para entregá-la na eternidade. Porque talvez aqui eu encontrei a infidelidade, mas na minha fidelidade de amor a ela, eu posso salvar esta mulher. Gente, o amor é uma obra de salvação de pessoas. E assim, pode ser que essa pessoa, né, que traiu, vamos falar porque eu recebi muitas mensagens de mulheres que foram traídas, homens também, mas a maioria das mulheres. Essa mulher, às vezes, ela não tem o pedido de perdão desse homem, né, mas ela vai amando esse homem, esse amando mesmo, sabe? Essa palavra em movimento, desse amor em movimento. Eu continuo te amando, eu continuo acreditando em você, porque esse amor não é feito para essa terra. Esse amor porque você quer elevar esse homem para a altura, para o céu. E o relacionamento, o amor,
Ele nos amadurece. Então você olha assim e fala: nossa, mas essa mulher não merece isso. Essa pessoa não merece isso. Sim, ela não merece a traição, mas ela merece amar. Porque esse amar, ela amadurece, ela se eleva. À medida com qual ela se eleva, ela eleva o outro para isso. Então você hoje que está namorando, né, e aí fala assim, caramba, mas eu termino ou não esse namoro? Olha para o outro, contempla de forma amorosa, ou seja, se atém, essa existência, eu quero colocá-la na eternidade, isso é o amor. O amor é o desejo de ver que o outro dure para sempre. Eu só posso amar a Letícia porque eu olho para ela e falo assim, eu quero que ela dure para sempre. E aí quando eu olho para o outro, o que é um olhar de esperança? É quando eu saio das minhas infantilizações, quando eu saio daquele meu estado infantil. Eu queria ser amada. Gente, isso aí é um processo de amadurecimento assim, ó. Por isso que é sair dessa quarta camada de personalidade mesmo e avançar. Por isso que esse amor amadurece. Porque eu saio do meu estado infantil. Eu queria ser amada. Eu que gostaria disso. E aí quando você faz para o outro aquilo que você queria que fizesse para você, gente, você amadurece, você ganha força, força de personalidade, força de vida. Você sabe que o outro não merece, mas mesmo assim você continua fazendo. Isso aí para mim, né, para a palavra de Deus, para a vida, é um processo de engrandecimento, de amadurecimento, de sair desse estado infantil. E o amor, ele nos coloca nessa escola muito dinâmica. E por isso eu quero perguntar aqui para você. Falamos desses 4 elementos, falamos dessas 4 estações, falamos Isso. dessas 4 fases, né? Qual é a estação que você se encontra no seu amor? No seu relacionamento? Você que é casado, eu sei que tem gente que está acompanhando a gente aqui, que é casada há 20, 30 anos, né? E acha assim, eu já estou na esperança. Não, mas você tem que ter um pouco de idealização, você tem que ter um pouco de fase de idealização ainda no seu relacionamento. O amor tem que ter ilusão, tem que ter fantasia. Talvez vocês estão concretos demais, estão no inverno demais, cada um fechado, né? No inverno também a gente tende, né, a ficar um pouco mais recolhido, mas o inverno também é essa capacidade onde a gente vai para o abraço, Aquecer, né, se aquece, entende? Então aí eu quero te perguntar mesmo, você no seu amor, a gente que já falou de temperamento, a gente que já falou, né, de ser homem e ser mulher, a gente já falou aqui das linguagens do amor, mas qual é a fase que você está encontrando? O que é preciso viver no inverno? Precisa de lenha para poder colocar ali na lareira para aquecer a casa. Você está no inverno, você vai ficar trancado, você vai morrer congelado. Se você está aí no inverno do seu relacionamento porque o teu esposo te traiu, me desculpe, você vai morrer fria, congelada. Não pegue aí as lenhazinhas, que eu sei que é difícil, mas Adriano, dói. Eu coloco a lenha para que o fogo venha aquecer a minha casa, para que tenha um pouco de luz, para que tenha um pouco, né, de fantasia, para que eu veja um pouco, né, aqui de verão nesse relacionamento. Você, homem que está acompanhando agora, você precisa também, se ela está muito desconfiada, se ela está na fase ali, né, de meio que te deixar de lado, resgate essa mulher também na fantasia, entende? E se você está na esperança, é tempo de colher as flores, é tempo, né, de festejar, né, os bons frutos da primavera. De sentir os sabores, os melhores sabores, porque muitas vezes a gente planta, a gente colhe e não saboreia. Então fica aquilo sempre naquela coisa assim, eu vou precisar plantar, eu preciso colher, e você deixa de saborear. O Adriano voltou aí os comentários, né? Se tiver alguma pergunta bem rápido, né? Mas eu queria falar para vocês que as fases do amor, né, elas vão acontecendo. Então você pode olhar para a tua relação e falar assim: hoje a minha relação no geral é inverno, né? É a fase da desilusão, né? Ou não, hoje eu olho. Qual seria hoje a nossa geral assim? Esperança. Esperança?
Geral, esperança, né? Mas pode ter as áreas. Então, talvez na sua área sexual tá ali no inverno, ou tá na esperança, ou tá no verão, né? Aquele fogo, tudo Dá descobrindo. para avaliar assim, ó, você separe a sua vida Em áreas. em áreas. E aí você vai colocando em que fase você está em cada área da sua vida. Isso é muito legal, né? E você, né, que Mas não quero tentar. você que talvez caminhou em vários relacionamentos e não soube identificar, né, em qual área, em qual fase que você estava, vai percebendo a partir dos elementos, né, a partir das estações. Aqui perguntaram, né, pode cada um estar numa fase? Pode. Sim, com certeza, porque às vezes eu posso estar idealizando e a Letícia já está, né, na fase da desconfiança. As fases do amor sempre seguem essa sequência? Não. Né? Eu posso já entrar numa relação, né, bem na esperança, né, ou bem desiludido. Normalmente primeira coisa, para você se atrair uma pessoa, sempre existe a fase da idealização, porque senão você vai lá para desconfiança, você não se relaciona com uma pessoa assim, sempre inicia-se sim com a idealização, né? Não, eu acredito que na verdade a traição pode te levar para o inverno. Pode ser. Ou se você tem uma visão mais transcendente, você foi traído e você é maduro e você pode viver direto a esperança. Você não vai ficar ressentido, você não vai ficar fechado. Não dá para você fechar uma pessoa e falar a pessoa que vive isso, ela está nessa fase. Não, porque a pessoa ela é um mistério. Ela é feita de várias possibilidades. Quem pode avaliar melhor em que fase que está na sua área, em cada área da sua vida, é só você. Né? Aqui, olha, eu como solteiro, como que eu posso identificar as áreas da minha vida? É só você perceber, por exemplo, tô solteiro, será que você tá aí se projetando, você tá se arrumando? né? Você tá no verão, ou você tá assim, tá vendo? Tô ficando pra titia mesmo. Você tá desiludida, né, com você. Ou não, tô numa fase da esperança, onde falei assim, olha, se aparecer bem, mas se não aparecer eu já entendi que, né, eu posso transcender, viver outras coisas, tá legal? A gente vai parar de responder as perguntas, o que a gente vai querer agora? Quase. Né? Pra live, presta atenção agora. Pra live da semana que vem, se der tempo, a gente depois responde mais perguntas. Pra live da semana que vem, fica aqui com a gente. Nós vamos fazer semana que vem uma sessão terapia. Ah, que legal. Sessão terapia de casal, entendeu? Nós vamos pegar tudo aquilo que nós falamos nas 4 lives, né? Então não vai embora não, fica aqui, né? Porque não adianta você saber de temperamento, linguagem do amor, ser homem e ser mulher e não colocar isso na prática, né? Então nós, né, vamos semana que vem trabalhar 3 a 5 casos, o seu relacionamento, né? Então nós vamos escolher 3 a 5 casos aonde, a partir dos temperamentos, a partir das linguagens do amor, de ser homem ou mulher e das fases, né, nós vamos ajudar você naquilo que hoje está doendo, naquilo que hoje é sua queixa. Então, por exemplo, sei lá, eu e Letícia somos casados há 5 anos, eu melancólico, ela sanguínea, linguagem de amor, palavras de afirmação, qualidade de tempo. Estamos aí numa fase, sei lá, descobri que a Letícia me traiu. Então, depois eu vou mandar no Telegram um formulário para vocês preencherem, quem, né, quiser, né? Pode ser cobaia? Sim, Robson, com certeza. Vocês vão, só que tem que estar em um relacionamento ou de namoro, ou de noivado, ou de casamento. Vou colocar no Telegram um formulário para que a gente tenha os dados, né? Então lá vou perguntar temperamento dele, temperamento dela, linguagem de amor dele, linguagem de amor dela, o quê? Sei lá, qual é a sua queixa, qual a fase do amor que você acha que você está. Adriano, você vai falar da gente, vai falar os nossos nomes? Não vou falar. Então eu vou pegar o formulário, né, até por causa do sigilo, né, e vou trocar o nome. Então, por exemplo, é Adriano e Letícia. Você colocou lá e escreveu um pouco da tua história, né? Eu vou colocar Manuela e Astrogildo, entendeu? E vou trazer aqui, lógico, né? As pessoas que vamos
falar, né? A gente vai entrar em contato, se a gente tiver alguma dúvida, né? Sei lá, olha, me fala mais disso, onde que você conheceu ela, tarará, tarará, tarará. Então a gente vai montar aí É um estudo de caso. estudo de caso ao vivo aqui, tá bom? Para que vocês possam entender como colocar tudo isso que nós Tudo temos isso em trazido prática. Né? Porque assim, é isso que a gente faz. Eu sou terapeuta, a Letícia é counseling. Então, quando chega um casal, né, eu uso essas ferramentas, né? Primeira coisa é saber que fase que eles estão vivendo. Segundo, aonde é a dor deles. Terceiro, quais são essas linguagens de amor que eles têm? Será que eles entendem isso? Será que não? O temperamento. Não se encerraram todas as ferramentas possíveis. Aqui a gente trabalhou 4 ferramentas. Só trabalhamos 4, mas tem muitas outras ferramentas que é possível trabalhar. Que na clínica eu usaria muitas outras. Mas a gente quer... Aqui, gente, qual é o nosso objetivo? Né? Qual que é a nossa intenção aqui? Ajudar vocês. Né, ajudar. Então, semana que vem, nós vamos pegar, lógico, né, espero que tenha bastante casos lá, para a gente pegar aqueles assim que a gente acha que vai ser mais relevante, padrão também, né? Nossa, isso daqui acontece bastante, então a gente vai atingir o maior número de pessoas, tá bom? Então, nós vamos, semana que vem, lidar com isso. Como que eu resolvo crises? Como que eu resolvo conflitos conjugais? Então, o tema da live de semana que vem. Como resolver conflitos conjugais a partir dos temperamentos, das linguagens do amor, de ser homem, ser mulher e das fases do amor. Entendeu? Então, tá lá no meu Telegram. Eu vou colocar daqui a pouco o link do formulário. Pra quem não sabe onde está o Telegram, canal Telegram, vai lá no Instagram do Adriano, no bio, tem o link, você abre. Se você não tem Telegram, você tem que baixar o Telegram. E aí você cai lá no do Adriano, ok? O Fabrício aqui, né, ele está dizendo aqui, no Telegram vai ter o link de todas as lives. Isso mesmo. Então, talvez seria legal, assim, você, entrei agora, Adriano, eu não vi as lives do temperamento e nem da linguagem do amor, né? Só vi, sei lá, da harmonia. Vamos disponibilizar todas as lives para que você possa ver a tua relação, responder o formulário, entendeu? E aí a gente vai escolher 3 a 5 casos, porque a gente quer explorar. Então, como assim? Só pode fazer o formulário quem está cadastrado? Lá no Telegram, é só quem está no Telegram. Mas eu não tenho Telegram. Eu quero participar, mas não tenho Telegram. Você vai ter que ter Telegram e entrar no canal do Adriano para participar. Isso. Então a galera do Telegram tá lá. Você vai preencher, entendeu? E a gente vai pegar aquelas 3, 4, né, 5 no máximo, porque a gente também precisa, né, aprofundar para a gente usar bem os elementos ali. Tá legal? Então, semana que vem, qual é o Telegram, gente? Adriano Gonçalves Psi. Tá na minha bio. Então, Adriano Gonçalves Psi, tá na minha bio lá. Tá legal? Os solteiros. Tá falando aí, estão excluindo os solteiros. Anote. Dia 1º de junho, mas não é só para solteiro, não. Vai ser a famosa live. Como se tornar uma pessoa interessante. Talvez você está solteiro, talvez você está meio assim, deixando a desejar para o maridão, para, né, a esposa, porque você deixou de ser interessante. Então, a live do dia 1º de junho vai ser, se torne uma pessoa interessante. Talvez você só está solteiro, que você não é interessante. Tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui a nossa live. Semana que vem, então qual que é a nossa live? Sessão terapia, crises no relacionamento, tá bom? Semana que vem, sessão terapia, crises no relacionamento. Gente, vamos lá pra gente encerrar, tirando a foto. Para que vocês possam compartilhar essa live e falar qual é a fase do amor que você está. Vamos lá, sorriso aqui, todo mundo printando. E indicando, tá bom? Terminando, a gente vai disponibilizar essa live no Instagram. 1, 2, 3 e já. Printou? Vai lá. Gente, tchau, até mais.